Meus amigos, vejam só a que ponto chegamos. Bom, nós temos um presidente eleito que já foi condenado pela justiça e que se livrou das suas condenações por meio de manobras jurídicas. Beleza, o Lula é inocente. Aí, meus amigos, o que acontece? O Lula, que agora foi eleito, teve seu processo prescrito pela justiça. E aí, ele como presidente fica mais difícil ainda. Então podem esquecer, por mais que ele merecesse, o Lula não vai ser preso. Mas ainda tem um integrante importantíssimo desse governo que pode ser preso. Geraldo Alckmin é um cara que é corrupto e todo mundo sabe disso. E ele é réu neste momento em uma ação que se chama Lava Jato Eleitoral. O nosso vice-presidente eleito, segundo a investigação, teria recebido cerca de 11 milhões e 300 mil reais da Odebrecht. Aquela mesma empresa lá, velho, que favoreceu tanto Lula. Aquela do triplex no Guarujá. Aí o que acontece? O Alckmin agora como vice-presidente e tendo mais influência, tenta pedir ao STF para que anule o seu processo. E sabe o argumento que ele utiliza? O mesmo do Lula. Basicamente, o que o Alckmin diz é: STF, vocês anularam do Lula, anula o meu também. Os detalhes técnicos são os seguintes: a defesa do Alckmin considera que as provas adquiridas contra ele foram adquiridas de forma ilegal. Os procuradores da Lava Jato admitiram em certas conversas, que foram rastreadas por hackers, que as provas contra o Geraldo Alckmin em certo momento foram carregadas dentro de uma sacola. Bom, por conta desses detalhes, aí o Alckmin pediu a anulação dessas provas. E o mais engraçado disso tudo, velho, é que o Lula foi condenado pela justiça, conseguiu se livrar não porque ele era inocente das acusações, mas sim por conta de diversas manobras, e agora o Alckmin tenta a mesma coisa. Ele basicamente diz que a prova não vale por isso, por aquilo, porque foi carregada dentro de uma sacola, mas o X da questão é o seguinte: as provas comprovam que o Alckmin é corrupto? Comprovam que o Alckmin recebeu esse dinheiro? Comprovam, mas a prova não vale por causa disso, por causa daquilo. Enfim, isso se chamam manobras. É basicamente o que aconteceu no filme O Voo, que eu assisti esses dias. Enfim, é um filme muito interessante que o piloto do avião salva todas as pessoas que estavam ali, apenas algumas não sobrevivem, e ele faz uma manobra assim espetacular, mas depois foi comprovado por meio de um teste em que ele tinha ingerido bebida alcoólica, que ele tinha utilizado entorpecentes. Aí chega um advogado espertão lá e analisa que certas coisas ali, né, invalidavam aquele exame toxicológico. A invalidação do exame toxicológico invalidava que o piloto utilizou álcool? Não, mas por conta de detalhes técnicos, o exame foi invalidado. E é isso que o Alckmin tenta fazer. Tudo ali tá indicando que ele é corrupto. Tudo ali tá indicando que ele recebeu dinheiro. Mas ele tenta então anular as provas, achar irregularidades nas provas. Em vez de ir lá e provar sua inocência, não, eu não recebi o dinheiro por conta disso, por conta daquilo. Não, ele não faz isso, ele só tenta anular as provas. E o Alckmin utiliza o mesmo argumento do Lula no STF. Bom, como a Suprema Corte tomou diversas decisões a favor do Lula, como por exemplo, tornando a vara de Curitiba incompetente para julgar seu processo e também tornando o Sérgio Moro parcial, aí o que acontece? Diversos corruptos comprovadamente conseguiram benefícios por conta dessa decisão em favor do Lula. O STF decidiu em favor do Lula e, portanto, tinha que ampliar essa decisão para diversos corruptos ali. E o Alckmin também pede isso, já que as provas conseguidas contra ele foram adquiridas por meio de um laudo do ex-juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Então, já que foi pedido pelo Sérgio Moro, como essa decisão a favor do Lula no STF existe, aí o Alckmin então diz: opa, se o Sérgio Moro é pro processo do Lula, por que pro meu não? Então expanda essa decisão. E aí vocês entendam que essa decisão do STF a favor do Lula, que ocorreu há um tempo atrás e possibilitou que o Lula disputasse as eleições, não só fez com que o Lula estivesse de volta aí, o que é um grande prejuízo para o Brasil, como também vem livrando diversos corruptos. No caso do Alckmin, ele está a um passo de se livrar do processo em que ele é réu, em que ele provavelmente recebeu dinheiro da Odebrecht por conta
de uma manobra esquisita, uma manobra que não deveria ocorrer. E se o Lula não tivesse sido liberto lá no comecinho, nós não teríamos o Alckmin se livrando desse processo agora. Muito provavelmente teríamos o Alckmin preso. Então o que temos agora na presidência da República é um presidente eleito que já foi condenado pela justiça, e temos também um vice-presidente eleito que seria condenado pela justiça caso o presidente eleito não tivesse feito essa manobra para se soltar. Então, vocês têm dúvidas que teremos no ano que vem 2 corruptos à frente da cadeira presidencial? O Brasil não é brincadeira mesmo, meus amigos. E eu considero o Brasil uma grande ditadura, né? Por tudo que a gente vive aí. Só a possibilidade de Lula e Alckmin se livrarem dessas acusações, para mim isso já configura uma ditadura, onde os mais poderosos conseguem se livrar do que quiserem. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau.